esse vídeo não é sobre fraqueza, mas sobre humanidade. E talvez até sirva para você em muito contexto da sua vida, principalmente emocional. Então fica até o final aqui comigo que você já vai entender através da minha experiência sobre um desafio extremamente difícil para mim, como eu lidei e como eu estou lidando ainda com ele. E nesse momento tão desafiador da minha vida, foi onde eu precisei aplicar tudo o que eu ensino para as minhas alunas. Foi onde justamente eu precisei ser mais consistente ainda naquilo que eu ensino. Já vai fazer uns 3, 4 anos que eu sinto um cansaço, uma fraqueza fora do normal. Eu fui diagnosticada com PH, que é pneumonia por hipersensibilidade, e no meu caso, tudo indica que por conta da pena de aves, eu acabei desencadeando essa inflamação no meu pulmão. Na época, um pouco antes de eu casar, eu tinha muitas calopsitas na casa da minha mãe, em média de umas 12, 13. E o contato com elas era muito grande. Então eu cheirava o sovaquinho delas, esfregava o pescocinho no nariz. E quando eu casei, eu peguei 2 para mim. E era a mesma coisa, que aquele contato muito direto. Em 2020, comecei a sentir um pouco desse cansaço e foi aumentando. E a partir do momento que eu recebi esse diagnóstico por uma pneumologista, o tratamento mais indicado seria através de corticoide. E eu, sabendo que eu sou completamente sensível para corticoide, avisei ela, mas ainda assim a gente testou. E eu confesso que foi os 14 piores dias da minha vida. Inclusive, eu tive que pausar parte de todo o meu trabalho que eu fazia, porque eu não tinha condições realmente de trabalhar com todos aqueles efeitos colaterais que eu estava sentindo. Os primeiros dias do uso do corticoide, parecia que estava tudo no controle. Então, os primeiros 7 dias foi uma maravilha. E eu tive até um certo ânimo a mais, uma certa disposição, que também é muito característico do uso do corticoide. Mas aí depois que os efeitos colaterais começaram a vir. E além do corticoide, né, ser uma medicação que me dá muito efeito colateral, eu estava tomando doses muito altas, porque o meu pulmão estava completamente comprometido, era uma inflamação, ainda continua a ser uma inflamação crônica, então eu precisava de fazer o uso da medicação, eu precisava fazer o uso de doses de ataque e fazer o uso de doses mais altas ao longo do tempo. Só que quando esses efeitos colaterais vieram com muita força, eu não sabia se de fato ia amenizar com o passar do tempo ou se era assim conforme você ia usando a medicação, né, por tempo de uso. Mas aí, entrando em um acordo com a minha médica, ela achou melhor que a gente precisaria suspender. E assim foi. Só que o meu organismo, ele demorou mais um mês ainda, mesmo com a retirada do corticoide, para voltar ao normal. Porque imagina só, né? O corticoide, ele é a base de cortisol. Então, meu corpo parou de produzir cortisol para que esse corticoide fizesse por si só. Então, durante todo esse tempo, meu corpo, ele precisou aprender a voltar a produzir o cortisol natural. E aí foi um processo muito desafiador, tanto no uso quanto na readaptação do meu organismo novamente. E aí foi nesse exato momento que percebi que eu estava caindo num ciclo repetitivo de pensamentos negativos. Eu passei todo esse tempo de efeitos colaterais e a fase, né, de adaptação de novo, sem a medicação, uma preocupação excessiva, um medo exacerbado, distorcido, e um medo e uma sensação gigante de perder o controle. E aí eu me deparei com aquilo que boa parte das minhas alunas acabam relatando para mim: o medo, a ansiedade, o desconforto, a preocupação excessiva. E são justamente sintomas que eu vivi muito no passado, na minha época de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade. Então, eu me vi deparando com aquilo, tendo que aplicar novamente técnicas, ferramentas, construção de pensamentos que pudessem aliviar todo aquele transtorno que a minha vida tinha virado. E aí foi naquele momento, nesse período, né, de um mês e meio, que eu tive que parar e respirar por muitas vezes, para que eu não perdesse o controle. Porque além de sentir todo esse desconforto físico e emocional, a vida, ela continuava. Meu marido, o meu filho, tudo à minha volta continuava como estava antes. Então, foi muito desafiador para que eu não só lidasse com todo esse desconforto, mas que eu tivesse, de uma certa forma, tendo que acompanhar toda a minha vida e das pessoas que estavam à minha volta. E aí vem não só o medo, não só o desconforto emocional de segurança, de preocupação, medo de perder o controle, mas a cobrança também, porque ao mesmo tempo a gente se cobra para continuar a ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então esse desafio eu enfrentei há poucos
pouco tempo, me fez lembrar, eu só não podia esquecer de voltar para mim quando tudo parecia estar desandando, quando eu parecia perder o controle. Então, o que eu quero compartilhar aqui com você hoje é de que essa experiência mostrou para mim de que as coisas podem mudar da noite para o dia. Onde eu estava bem, de repente veio uma avalanche de efeitos colaterais e deu uma reviravolta gigantesca na minha vida. Que nenhuma ferramenta, nenhuma técnica é mágica, é milagrosa, mas que a nossa consistência em aplicar e sempre se lembrando de se voltar para a gente mesmo é o que faz a diferença. Quando você pratica todas elas no seu dia a dia, nos dias bons e não somente nos dias difíceis, é o que faz a diferença. Aquele ditado que eles falam da seguinte forma: construa o seu telhado antes da tempestade chegar. Porque depois que a tempestade chegar, é muito mais difícil para que você consiga construir ela de uma forma eficaz. Então, todos esses anos que eu venho aplicando e ensinando não só as técnicas e ferramentas para você aprender a gerenciar melhor as suas emoções, mas principalmente ganhar mais consciência, que fez diferença para mim. Talvez se eu não tivesse a consciência que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho, esse processo seria muito mais desafiador, teria muito mais dificuldade de se voltar para mim no meio de todo esse caos. Então, se você está passando por algum momento muito desafiador na sua vida nesse momento, talvez esse vídeo seja um lembrete para te lembrar de que você não precisa ser forte o tempo todo, mas você precisa aprender a se voltar para si mesma quando tudo parece estar caindo, quando tudo parece estar perdendo o controle. Só que isso é um treino e é uma escolha diária, porque quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente aplica, a gente vai se tornando boa naquilo que a gente faz. Então, quando a gente aprende sobre gerenciar as nossas emoções, não é sobre acalmar a nossa mente, não é sobre se sentir melhor, mas é sobre a gente desenvolver uma consciência, uma capacidade, justamente para a gente aprender a se voltar para a gente aprender a lidar com situações justamente como essa que eu passei esses últimos dias. Um outro ponto, e talvez o mais importante, é de que nesse desafio, essa turbulência que eu passei, sem dúvida, as técnicas, as ferramentas, esse olhar e essa capacidade de conseguir se voltar para mim fez muita diferença. Mas o que fez mais diferença ainda foi eu não perder a minha fé. Foi eu acreditar que tinha algo maior me sustentando e de que eu estava sendo ali bem amparada. Inclusive, eu falo sobre isso para as minhas alunas, a gente fala sobre isso dentro do treinamento Calma Interior também, sobre a importância da fé para estados mais favoráveis. Isso não é só uma experiência minha, mas são dados científicos comprovando a importância da fé para estados emocionais mais favoráveis. Passar por esse desafio foi uma forma de rever situações que eu já vivi no meu passado, foi uma forma também de honrar e agradecer a Deus por essa oportunidade e em ter encontrado a minha solução. Hoje eu tomo uma medicação que não é a base de corticoide, mas também trata toda essa parte inflamatória do meu pulmão. Eu ainda estou no processo de tratamento, estou para fazer uma tomografia para avaliar a condição do meu pulmão e muito, mas muito confiante de que o melhor me espera. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a iluminar um pouco a escuridão que talvez você esteja vivendo hoje, e lembrando da importância de você, mesmo no meio do caos, se voltar, parar para respirar um pouco e se voltar para si mesma.